Raeldones e conterrâneos, seja bem-vindo ao Serviço Secreto Imperial Ciro Diffrinbaden Reis. Hoje vamos abrir a nossa pasta aqui para falar sobre o primeiro e o segundo episódio de The Witcher na temporada 4 da Netflix, lançado recentemente no dia 30 de outubro deste 2025 que vos falam. Enquanto isso, enquanto a gente prepara aqui a argumentação, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se você, caso tenha gostado, né? Pode ser agora também, pode ser no final. Se você não gostou do vídeo, você manda então para os seus inimigos, tá? E deixe seu comentário também para você dizer pra gente o que você achou, o que deixou de achar, né? E como que você acha que poderia ter sido, né? Aqui nós vamos comentar tanto da parte da obra como ela está sendo feita pela própria Netflix e usando como base também os livros e até mesmo alguma coisa dos jogos que eu vi que apareceu ali, tá legal? Então vamos falar então por partes também, tá? Eu acho melhor de começar pelo Geralt, né? Bom, o Geralt, o Geraldão, ou Geraltão, o Geralt, ele, como a gente viu, né, no começo, né, tem toda aquela paradinha com aquele senhor e aquela criancinha, né, eles contando a história do Geralt antiga, como que foi feita, aí a menina vem com o livro do Jaskier, né? Ali tudo, gente, é parte da dramaturgia, né, da Netflix, justamente para você poder apresentar quem é o novo ator, né, o Liam, como que ele está desempenhando o papel, como ele está fazendo o papel, né, e no final no final do vídeo eu vou falar um pouco do que eu achei dessas primeiras impressões que eu tive dele, tá? E então foi, tanto é que eles recontaram algumas partes da história, né, no resumo ali, refizeram algumas cenas, inclusive junto com o Vilgefortz, por exemplo, naquela luta que eles tiveram na praia em Thanedd. Então foi realmente um período ali de adaptação, né? Entendo, fica muito ruim na construção da temporada, né? Para quem já viu, já sabe que mudou o ator, né? Acho que dá uma quebrada ali, fica muito moroso, né? Mas entendo para que a maioria das pessoas não acompanhe igual a gente, né? Que é fã, ou muito fã, né? E acompanha as notícias e tudo mais. Então, até aí, beleza, bola pra frente. E aí realmente segue o que nós falamos, né, sobre o Geralt. Ele está quebrado, está muito machucado, ele passa realmente daqui pra frente com muitos problemas físicos realmente, né? E com o tempo o Geralt ele vai realmente mudando a sua forma de pensar. Antes ele queria sempre estar sozinho, sempre fazer as coisas sozinho. E com esse grupo que está se formando novo, com o Jaskier, com a Milva, né, com o Regis que acabou entrando depois, e daqui a pouco o Cahir também vai entrar, né? Estava se aproximando o arco dele ali junto com esse grupo. Ele vai se transformando numa pessoa que entende que realmente é preciso sim tomar um lado, né? Porque quando você é neutro, e ele sempre pregou isso, neutralidade, né? O mal menor, você também acaba tomando uma decisão e tomando um lado, né, de uma certa forma, não por querer, mas acaba beneficiando alguma coisa, né, e prejudicando outra. Então ele vai mudando essa visão. Então ele começa a ser uma pessoa, né, um bruxo no caso, que toma mais outras decisões, que ele consegue ir lá e decidir o que ele quer e por que quer. Ele acabou essa patifaria, né, digamos assim. Então você vê ele nessa direção. Inclusive, né, como falamos, ele teve duas lutas ali com monstros que não existem, tá? Como eu disse, daqui pra frente não há nenhuma luta de monstros assim nessa magnitude, tá? Aquela aparição, eu acho que ela foi muito bem não, porque eu não joguei essa parte do jogo, mas ela é uma parte de referência a uma das missões dos jogos, né, do jogo 3, na DLC, que é depois que você, durante a fase de enfrentar o Jin, né? Então eu acho que pegou ali um pouco da referência, aquela aparição, né, aquele fantasma, né, para os leigos, né, onde ele pega o coração dela e fala que era realmente uma pessoa que estava muito triste, né, e agora está livre desse tormento.
Então acho que teve essa referência dos jogos, tá? Mas no livro mesmo não teve. A aparição do Regis ali não foi muito parecida não com o que estava no livro, né? Faltou um clima ali de religiosidade. Tinha um pessoal religioso chegando, né? Para buscar, acho que um cavalo ou uma vaca, enfim, caçar alguma coisa. E aí o Regis aparece, né? Aí os cavalos ficam ariços, né? Porque os cavalos só sentem a presença de um vampiro. E o Regis, ele usa, né, aquele monte de cheiro que o pessoal comentou quando fui contra ele, justamente para despistar outros tipos de elementos que possam descobrir, tá? Então ele tanto é que no finalzinho do segundo episódio, né, quando ele cheira o sangue do Geralt, parece que, nossa, o cara vai deixar realmente um mistério aí pra quem não sabe, né? Mas ele é um vampiro, então o sangue para eles, como eu já disse lá no meu vídeo de análise, né, do trailer, pro vampiro no mundo de The Witcher, o vampiro, o sangue é como se fosse uma cachaça, né? Como se fosse bebida alcoólica, né? Não é igual o tradicional vampiro que nós conhecemos da cultura pop, que ele bebe para sobreviver, tá? É bem diferente isso, tá? Então acho que esse arco do Geralt, ele tá seguindo muito próximo do fiel do livro, né? Então isso tá bem legal de ser dito. Agora vamos falar da Ciri. O arco da Ciri foi o que eu disse, né? Que ela ia participar dos ratos. Tá participando, né? Tá indo bem. Falei do caso, né? Com a menina, com a Missy, que ela ia ter e tá tendo. Gostei da Netflix ter deixado isso acontecer e seguir o que estava dito, né? Poucas coisas ali mudam, tá? Os ratos, eles já eram benevolentes com os cidadãos das vilas que eles aparecem, que eles vão, né? Eles geralmente enfrentam os soldados, né? Seja de Nilfgaard, seja dos Reinos do Norte. Eles são realmente o povo, uma quadra ali livre, né? Um grupo livre. Então eles não... e as vilas, né, que eles passam, geralmente eles são generosos. Tem parte do livro que ele fala isso, ele distribui dinheiro para as pessoas, né, justamente para fazer o que a Ciri fez, né, para atrasar uma perseguição que estava acontecendo contra eles e tal. Eles são assim, né? E na série, né, a série modificou isso, né, para dar uma construção de vitória e de conquista, né, daquele grupo para a Ciri, né, que também foi interessante, né, onde ela faz esse movimento de jogar o dinheiro para os outros, né, para o povo, e o povo reconhecer eles agora como heróis, né? Mas nos livros isso já era feito antes, eles já eram vistos dessa forma. Então tá bem legal também essa adaptação da Ciri, tá bem fiel aos livros, né? E quanto a Yennefer, foi o que também já disse lá na análise do trailer, né? Que o arco da Yennefer é um arco totalmente diferente do que está no livro, tá? Porque daqui para frente na história, nos livros, a Yennefer faz um papel muito mais de investigação, de procura e pesquisa em Skellig, com a ajuda do Bran, dando todo o suporte para ela conseguir o que ela quer, né? Nessa questão de entender quem é a Ciri, o que está acontecendo, né? Onde ela está agora, nesse momento. Então, do que efetivamente fazer a luta que ela está lutando lá, tá? Então essa luta aí, como eu disse lá, todo esse arco da Yennefer, de luta de feiticeiros, o enfrentamento direto contra o Vilgefortz, ela nos livros não existem. É a adaptação que a Netflix quer ficar para manter esses três arcos, né? Geralt, Ciri e Yennefer, que no final lá vai tudo se unir, tá? Então, tudo que está acontecendo com a Yennefer, tudo é novidade, tá? Tô gostando? Não sei ainda, tá? Eu acho que eles estão também dando... essa eu acho que é a principal mudança, né? Fora que é o arco totalmente novo, né? Da Yennefer. Como a personagem né? Na personalidade. Estão colocando ela como muito mais importante do que ela realmente foi nos livros ou até mesmo nos jogos, né? Que agora ela tá juntando as feiticeiras, né? E para formar a loja lá, né, que eu tinha comentado das feiticeiras. Porém, quem faz isso nos livros é a Felipa, porque a Felipa, ela é realmente mais política, ela tem esse papel de liderança. A Yennefer não é. A Yennefer é virada no giraia, ela louca, né? Ela vai, ela não segue esse tipo de linha.
Mas na série não, pegaram essa parte que era da Philippa e colocaram na Yennefer para transformar ela num ícone, né, para essa parte. Gosto? Não gosto, porque a Philippa realmente tem um papel muito importante, né? Não só nos livros, mas nos jogos também ela foi muito bem desenvolvida, né? É uma personagem única, né? E colocar a Yennefer com todas essas mesmas qualidades, eu acho que extrapola muito. Eu acho que perde um pouco o foco. Entendo por questão de narrativa, questão de roteiro, questão de dramaturgia, ser melhor ser dessa forma, porque aí o ouvinte, né? A gente, né? Quem assiste, não fica perdido em tantos núcleos, né? Porém, eu acho que isso empobrece o enredo como um todo, né? Porque aí você vê que é muito mais vivo aquele mundo do que realmente só aqueles 3 personagens, tá? E agora, outro ponto ainda da Yennefer, né? A Fringilla Vigo, né? Ela faz parte do grupo da Loja das Feiticeiras, né? Ela não se alia a Vilgefortz, como está sendo colocado agora lá na série, tá? Porém, eu acredito que ela vai desempenhar o mesmo papel que ela desempenhou nos livros. Só que elas só tiraram o foco, né, de um lado e colocaram no outro, porque nos livros a Fringilla ela vai atrapalhar o Geralt, né? Ela vai atrapalhar o Geraldão na sua busca pela Ciri, vai atrasar um pouco ele nesse sentido. Então, mas acho que só fizeram só essa transição de personagem, né, do lado que ela está, justamente para manter o histórico dela que construíram até aqui, e até para ficar um pouco mais parecido, né, do que realmente é lógico, vamos dizer assim, né? Porque a loja fazer uma coisa dessas, pelo que o que a Netflix está construindo agora no momento, não faria muito sentido, tá? Então, agora sobre Emhyr Varенheis reapareceu agora em trajes muito mais imperiais do que efetivamente como soldado, né, de armadura, como nós vimos nas últimas temporadas. Não gostei do cabelo dele cortado. Eu acho que a caracterização é um cabelo maior, mais volumoso, né? Eu acho que muito por causa, acho que é uma opinião própria minha por ter visto jogos e até mesmo nas primeiras aparições dele na série, eu acho que isso ficou muito marcado. Eu acho que deveria ficar. A barba me incomoda, porque salvo meu engano, nem nos livros, e muito menos nos jogos, né, ele usa barba, né? E isso em vários aspectos, principalmente imperiais, né, e de etiqueta, onde Nilfgaard ele lida muito com isso. Você vê que não se usa barba, né, por várias questões, né, dessas indiretas, né, e ocultas. E lá não, lá ele continua usando essa barba, não sei porquê. E lá, então assim, e aí eles colocaram uma de forma, como eu disse, né, forma mais incisiva, como eu disse lá no vídeo de análise, né, que ele descobre que não é a Ciri dele, não é a filha dele que tá ali, né? Porém, nos livros ele bate o olho, inclusive na temporada anterior, né, quando a Vilgefortz apresenta ela, quando ele bate o olho ele sabe que não é a filha dele. Pô, pai, mãe, você bate o olho, você sabe que não é. E ainda mais ele que viu a menina crescer até ali os 4, 5 anos, né? 6 até. Então, assim, ele sabe que não é ela, né? Mas aí na série não, colocaram de uma forma muito mais direta, mais explícita, né? Para que ele veja que foi enganado, né? E Vilgefortz fez isso justamente para enganar, para tentar enganar o nosso chefe, né, o Varенheis, para poder pegar a Ciri para si e fazer o que ele tem que fazer, né? A questão de cumprir a profecia com o filho dele, né? O Vilgefortz quer isso. E uma fala muito importante, né, que aí nós vamos ver em que momento vai ser feita e que linha a Netflix vai escolher seguir com o Emhyr perante a Ciri, né? Que ele fala para o Stefan Skellen que ele quer a filha dele para seguir a profecia e tá nem aí para a guerra, ele quer saber da profecia, né? Mas aí o que ele vai querer fazer? Realmente eles vão dar a entender que ele vai partir, né, para a questão do incesto, né? Ou realmente é mais uma trama do Emhyr, né? Como eu disse, inclusive se você não viu, lancei esses dias aí atrás
um vídeo sobre Emir Varenheibs, toda a sua história, quem é essa pessoa, por que ele é dessa forma, né? Então o Emir tem muito disso, né? Jogar alguns verdes, né? Jogar umas palavras assim, mesmo que seja verdade, nem para ele agora, nem nunca, mas só justamente para deixar as pessoas confusas, né? Como eu recebi o comentário também no vídeo, né? Até Dijkstra, nos livros, falava isso. Como é que eu vou agir contra alguém, o meu inimigo, se eu não sei o que ele come, não sei o que ele bebe, não sei do que ele gosta, não sei quem é esse cara? E o Emir tem muito disso, de fazer esse tipo de coisa justamente para despistar. Ninguém sabe o que acontece na cabeça dele, só ele. Então ele consegue vencer e ser implacável muitas vezes, né? Isso também mostra, né? Inclusive quando ele vai punir lá o general, o general não, né? O soldado que veio fugido, né? Ele é implacável e pronto, é isso aí. Então o Emir, apesar da aparência física, né, dessa questão de vestuário, eu acho que está indo para um lugar legal, né, de construção, está indo também seguindo os livros. Eu acho que está bem bacana por enquanto, tá show de bola, eu estou gostando, né, salvo essa questão da Yennefer, eu acho que agora está mantendo um pouco mais de coerência. Vamos ver até onde, né, ainda não assisti o resto, acabei de terminar o segundo episódio e já estou fazendo o vídeo já para ficar fresco, né, e a gente ter esse bate-bola mais rápido. Mas vamos ver se ela não vai se perder na história, né? Igual se perdeu das outras vezes. Principalmente a chegada do segundo para a terceira temporada, acho que ela se perdeu um pouco. Mas vamos ver se agora consegue manter um ritmo coerente para poder contar essa história até o fim, tá? E eu gostei pra caraca até agora. Então bebam a sua água, curta, se inscreva, manda pros colegas, manda pras amigas, manda pros amigos, manda para pros inimigos também. E logo logo eu volto pro resumo da terceira e do quarto episódio, beleza? Até mais!